caminho, não hesitei, eu te segui. Tudo que passei, tudo que eu vivi, ficou para trás, já venci. Hoje ao teu lado estou. Não merecia tão grande amor expresso em ti, inexplicável o teu perdão, mas eu senti. Hoje ao teu lado estou, eu estou. Boa noite família, tudo na paz? Convido você a abrir em Filipenses capítulo 1, eu vou ler do verso 12 ao verso 18, Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Hoje, o compartilhar da palavra, nós vamos pensar um pouco em alegria. E certamente, no Novo Testamento, uma das cartas mais alegres é o livro de Filipenses, apesar de nós não estarmos estudando ele no momento, né, e sim o Evangelho de Lucas. Mas esse texto é muito interessante, eu vou ler agora. Filipenses 1, de 12 a 18, diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem de falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Este o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Amém? Interessante as palavras de Paulo falando sobre o ânimo que ele está vivenciando, de saber que as pessoas estão vendo o exemplo dele na prisão e estão se dispondo a pregar ainda mais o Evangelho. No versículo 14 ele diz: e animados pelas minhas prisões, as pessoas estavam felizes e mais dispostas a pregar o Evangelho, vendo o exemplo de Paulo.
E ao final, o versículo 18 diz que não importa qual seja o motivo pelas quais as pessoas estão pretendendo pregar Cristo, mas o importante é que ele seja anunciado. E o texto diz que ele se alegra e sempre se alegrará em saber que Cristo está sendo pregado. Hoje nós vamos pensar um pouquinho nisso, sobre razões e motivos que nós precisamos entender que devem ser a base da nossa alegria no viver cristão, baseado no texto lá em Lucas capítulo 15. E é pensando nisso que nós fazemos essa oração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu não sei como cada pessoa chegou aqui essa noite, mas temos a intenção, Pai, de com alegria compartilhar a Tua palavra, com alegria entoar louvores ao Teu nome, com alegria expressar a nossa gratidão e o nosso amor a Ti, através de orações, através de cada expressão do nosso ser e do nosso coração. Nosso maior desejo é que o Senhor receba toda essa nossa adoração, porque o Senhor é merecedor disso e muito mais do que isso também. Louvado seja o Teu nome por esse tempo que o Senhor nos permitiu chegar aqui em paz e segurança. Te agradecemos de verdade por esse privilégio. E a nossa maior alegria essa noite vai ser saber que o Senhor recebeu este momento. Por isso nós pedimos que o Senhor nos prepare para Ele, limpando o nosso ser, o nosso coração, perdoando os nossos pecados, nos colocando realmente com um foco direcionado somente para Ti, que nós possamos de verdade, Pai, estar com a nossa mente e o nosso coração atentos a tudo que vai acontecer neste lugar, atento a cada um dos Teus movimentos, a cada uma das Tuas palavras, que possa ser um momento de intimidade contigo. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é a nossa única razão, não é? Tudo que fazemos, estamos aqui por causa dEle, né? Por Ele. Tenhamos essa consciência, né? Que o culto é para o Senhor e todas as nossas ações aqui sejam para a sua honra e para a sua glória, amém? Alguém pode ficar no projetor lá para a gente? Vamos lá, louvar com alegria, né? Toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. És Tu única razão. Única
Eu te louvarei, te glorificarei, a Ele daremos glória, amém? Com grande fervor. Bom estarmos aqui, amém? Louvando ao Senhor, né? Podendo expressar a nossa adoração a Ele, podendo também, né, estar com os nossos irmãos em comunhão, que possamos ter realmente o coração agradecido por ter essa oportunidade, amém?
falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Para que essa união nunca falte para nós, a gente precisa desejar ser bênção uns para com os outros, né? Então a gente vai expressar isso através dessa canção. Eu quero ser uma bênção. Que você possa realmente ser uma bênção na vida do seu irmão e que juntos assim possamos crescer em graça e em conhecimento, né? E com certeza o nome do Senhor será exaltado através dessa comunhão, amém? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, eu amar, compartilhar.
Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem permitido, ó Deus, que momentos como esse possam acontecer em nossas vidas, ó Pai. Que tenhamos, ó Deus, clara consciência de que esse momento é para teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Que o seu nome deve ser exaltado aqui neste local, através das nossas vidas e todo o decorrer da nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa ter aceito essas músicas, ó Deus, que são expressões da nossa adoração, do nosso louvor a Ti, e que elas sejam realmente uma verdade na nossa vida, ó Pai. Que o Senhor seja a nossa salvação, a nossa alegria, ó Pai, a nossa esperança, que tenhamos comunhão uns para com os outros, ó Pai, possamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, ó Pai, que as pessoas aí fora possam ver o Teu amor refletido através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, que possamos amar uns aos outros, ó Pai, carregar as cargas uns dos outros, ó Deus, dividir as nossas alegrias, dividir também, ó Deus, os nossos problemas com os nossos irmãos, e que juntos, ó Deus, possamos caminhar rumo a Ti, ó Pai, e que o Senhor encontre graça em nós, ó Deus. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 15. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 10. Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto: Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes essa parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixará as 99 no campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti pela Tua graça e misericórdia, que nós possamos, Pai, vivenciar nessa noite o milagre da compreensão da Tua palavra. Precisamos chamar de milagre, porque o convencimento, Pai, do Teu Espírito Santo agindo em nós é algo sobrenatural, realmente é uma ação milagrosa em nossas vidas. Pedimos, Pai, esse milagre em nós, porque temos um coração muito duro. Em muitos momentos nós rejeitamos, Senhor, o Teu falar sobre as nossas vidas, os Teus mandamentos, as Tuas ordens. Muitas vezes não estamos prontos, Senhor, para ouvir o Senhor falar. Estamos desatentos, estamos realmente distraídos. Tem misericórdia de nós, Pai, neste momento, e fala conosco através da Tua graça, misericórdia, do Teu amor, e que a Tua voz possa ser claramente ouvida, Senhor, por cada um de nós, que nós com clareza possamos estar recebendo a Tua palavra, que ela crie realmente, Senhor, uma mudança dentro de nós, que ela nos faça mudar de atitude, e que nós venhamos a aparecer um pouco mais com Jesus. Este é o nosso maior desejo. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante de Ti, pedindo a Tua graça e misericórdia, pedindo perdão dos meus pecados, me colocando, Senhor, à Tua disposição para falar em Teu nome. Tenho consciência, Pai, de que eu nada sou. Tenho consciência de que sou tão ou mais pecador do que aqueles que estão comigo aqui. E tenho consciência de que se não for pela Tua ação, nada poderei fazer aqui essa noite. Mas desejoso estou, Pai, de Te servir. Preciso ouvir a Tua voz, Senhor, assim como esses.
Precisamos, Pai, que o Senhor venha até nós. Pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa falar comigo e através de mim. E que o Senhor não permita, de alguma forma, eu venha atrapalhar. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente termina o capítulo 14, a partir do verso 25, o texto está dizendo que Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. De repente ele para, se volta para aquela multidão e diz: olha, o que eu desejo de verdade é ter discípulos. Eu não quero pessoas que só venham me acompanhar para ver o que vai acontecer. Eu quero pessoas que queiram aprender de mim. Eu não quero simplesmente aplausos. Eu quero pessoas que sigam o meu padrão de vida. São palavras muito duras de Jesus, exigindo um padrão de quem vai ser seu discípulo, o seu aluno. E dentro dessa perspectiva, ainda no capítulo 15, ele estabelece alguns padrões, onde nós vamos precisar entender que para ser discípulo de Cristo, é necessário que nós venhamos a amar mais a Cristo do que qualquer outra pessoa neste mundo. Até mais do que a nós mesmos, deixando de lado tudo aquilo que esse mundo oferece. E ao final do capítulo 14, Jesus utiliza a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que entrando no capítulo 15, diz: todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo. Irmãos, que choque. Jesus faz um discurso duro, exigindo um compromisso real. E assim que ele termina a sua palavra, as primeiras pessoas que se prontificam para estar perto dele, junto dele, são publicanos, pecadores. Os publicanos eram odiados pelos judeus, eram considerados traidores da sua própria nação. Pecadores, no geral, é aqueles que são, digamos, rotulados já, porque os seus pecados são recorrentes e visíveis, em diversas áreas. Normalmente vinculado a questões de crimes, como roubo, como assassinato, ou algumas práticas vinculadas a questões sexuais. O texto diz que essa característica de pessoas foram as primeiras a se prontificar, a se levantar e a se aproximar de Cristo, com a intenção de ouvir, de aprender dele. Algo que não nos surpreende hoje aconteceu no versículo 2. Diz: mas quem em oposição, fariseus e escribas, os líderes religiosos da época, começaram a criticar Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É muito interessante essa expressão de criticar. A ideia é de murmuração. Murmuração, toda vez que a gente cita isso, a gente sempre lembra do povo de Israel lá no Egito, reclamando. A gente precisa entender que murmuração é um tipo de ação do ser humano quando ele está sem a alegria no seu coração. Quando alguma coisa tomou o lugar da alegria, o ser humano começa a murmurar, começa a reclamar das coisas. É um padrão do ser humano pecador. E é interessante porque aquele que não tem alegria no coração, ele vai sempre colocar a responsabilidade da amargura do seu coração nos outros. Você sabe que o problema sempre são os outros, Nunca é cada um de nós. Desde que Adão e Eva pecaram, esse padrão foi instituído. Quando a gente vê Deus chegando no jardim, Adão bota a culpa em Eva. Eva coloca a culpa na serpente. Seus filhos, Caim e Abel, oferecem um sacrifício a Deus. Deus recebe a oferta de a oferta de Abel e Abel. E o texto diz que rejeita Caim a sua oferta. O que Caim faz? Coloca a culpa no irmão. E assim vem sempre esse processo, até com homens santos de Deus. Você lembra de Elias? Ele acabou daquele momento espetacular, do fogo descendo do céu e consumindo ali o sacrifício. Ele foi e matou a espada ali, os profetas de Baal. E na sequência, foge de Jezabel.
O texto diz que ele, conversando com Deus, coloca a culpa daquela situação toda no povo. Senhor, estou eu sozinho, ninguém nesse povo está contigo. Aí Deus fala assim, calma aí. Olha para os seus próprios problemas, porque lá tem 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho, não. Aqui no texto, fariseus e escribas mostram a sua insatisfação ao ver Jesus fazendo o trabalho deles, Jesus sendo aceito como líder, como mestre em lugar deles, e ficam revoltados por verem pecadores se arrependendo, não aos pés deles, mas aos pés de Jesus. Se tem uma coisa que incomoda a gente, é quando alguém faz o nosso trabalho na nossa cara e melhor do que a gente. Rapaz, como isso incomoda. Como isso é complicado de lidar, sabe? A nossa primeira reação, de forma quase que espontânea, natural do pecador, é tentar desqualificar de algum jeito. É exatamente isso que eles fazem. O texto diz, eles olharam para Jesus e falaram assim, olha esse aqui, recebe pecadores e come com eles. Você sabe que para o judeu a ideia de sentar e fazer uma refeição juntos é a ideia de intimidade. Está se misturando com os pecadores, está se relacionando com eles, está tendo comunhão com eles. Como é que nós podemos aceitar esse líder, esse mestre? E a ira consome esses homens por dentro. A sequência do texto diz que Jesus começa a contar-lhes algumas parábolas. No total são 3. Hoje nós vamos tratar de 2 delas, são as 2 primeiras. A última, que é chamada de a parábola do filho pródigo, a gente vai deixar para a próxima quarta-feira. Jesus começa a contar a história que era comum para aqueles homens ali. De forma geral, os judeus sempre foram criadores de animais. Sempre tiveram esse contato com o gado. A história que Jesus vai contar é totalmente natural, é do dia a dia, isso sempre acontece. O que Jesus coloca de destaque é o seguinte: qual de vós, falando dos fariseus e escribas, que possui 100 ovelhas, 100 ovelhas é uma quantidade considerável para aquela época, ok? Uma pessoa com 100 ovelhas seria considerado abastarda. Se perde uma delas, não deixaria as outras 99, na minha versão diz no campo, mas na verdade aqui é no deserto, ok? O texto diz, e não vai atrás daquela que se perdeu. Todo aquele que era responsável por ovelhas, um pastor de ovelhas, faria isso. Colocaria as 99 em um local específico, em que elas estariam protegidas, deixaria as 99 para ir atrás daquela única ovelha. O que Jesus está querendo destacar é o seguinte: será que era necessário tanto esforço para alguém que tem 99 ovelhas buscar uma só perdida? Na cabeça do judeu a resposta era óbvia: vale a pena. O valor de uma ovelha só é muita coisa, é valiosa, não se pode perder. Mesmo que tenha 99, vai lá buscar aquela que se perdeu. É óbvio isso. Versículo 5 diz: e o que acontece então quando essa pessoa encontra essa ovelha? O texto diz que coloca ela sobre os ombros e, cheio de alegria, volta lá para sua casa, reúne ali os seus vizinhos e diz para eles: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Irmãos, a reação daquele que encontra a ovelha perdida é de alegria. E essa alegria é tão contagiante que ele chama aqueles que são próximos a ele para vivenciar a mesma alegria que ele. É algo normal. Imagina você, há cerca de 2000 anos atrás, descobre que você perdeu uma das suas ovelhas. A primeira coisa que você faz, assim como hoje, é que hoje a gente tem rede social, né?
Perdeu o animalzinho de estimação, todo mundo coloca foto e sumiu e desapareceu e tal, não sei o que lá, mobilização geral. Naquela época era o mesmo padrão. Todo mundo estaria atento. Onde é que será que está a ovelha de fulano de tal? Ao saber que encontrou, todo mundo está junto, todo mundo festeja, é uma alegria. Mas a ovelha não é minha. Não, não é sua. Mas o fato de alguém que você ama ter encontrado, recuperado, ela está bem, ela está no seu aprisco, é motivo de alegria, não é óbvio? É claro que sim. Então Jesus faz uma comparação no versículo 7, que eu acho que a gente perdeu a dimensão da seriedade disso. Versículo 7, Jesus diz: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus faz a comparação dos justos como aqueles que já estão no aprisco, e faz a comparação da ovelha perdida com aquele que se arrependeu. E o texto traz o destaque dizendo assim: olha, no céu há uma alegria imensa por um pecador que se arrependeu. Isso é muito maior do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Irmãos, a gente não deve inverter os destaques de Cristo aqui, ok? O texto não está dizendo que Deus ele não se alegra com o justo. O texto não está dizendo que Deus não se alegra com o justo. O texto não está dizendo que Deus não se alegra com aquele que é fiel a Ele. O texto não está dando esse destaque. O texto está destacando aqui o oposto. O quanto aquilo que é fora do padrão se destaca. Para Deus, a vida do justo e fiel deve ser realmente estável. O que sai fora do padrão é exatamente o ato do arrependimento do pecador. Isso deve ser celebrado. Isso deve ser comemorado. E é interessante porque, utilizando a expressão da própria parábola, aqueles narrados aqui que são os justos, que não precisam de arrependimento, eles deveriam ser aqueles que estão felizes juntos com o Senhor, por aquele que se arrependeu. Ou seja, o arrependido, ele, digamos assim, ele não é meu, ele é do Senhor. Mas a alegria não é só do Senhor, é minha também. Irmãos, existe algo inexplicável que Deus proporcionou a cada um de nós. O fato de nós experimentarmos a alegria de ver um pecador se arrependendo. Essa obra é de Deus, mas Ele nos deu o privilégio de participar disso, de estar envolvido, de estar nessa busca, de estar correndo atrás dos perdidos e de ter o privilégio de estar lá, exatamente no momento em que o pecador se arrepende e volta à casa do seu Senhor, e volta para o aprisco. Alegria. E é interessante às vezes que o texto fica falando sobre alegria, 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 alegria. Jesus continua, trazendo mais uma outra parábola, ele diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, dracmas era uma moeda da época, seu valor era equivalente ao denário. Naquela época as pessoas eram pagas pelo dia de trabalho. Um denário, uma dracma, era o pagamento de um dia inteiro de trabalho braçal, ok? Quando você terminava o dia, ia até normalmente ao dono da seara, ou o dono do rebanho, e ele daria para você uma dracma ou um denário. O texto diz, uma mulher ela tinha 10 dracmas, ou seja, o resultado de 10 dias de trabalho. O texto diz que ela perdeu uma delas. Não, se ela perdeu uma, então ela continuava com 9 dracmas no bolso. A pergunta, assim como nas ovelhas, é:
vale a pena se desgastar e ficar procurando uma dracma só, se você já tem 9 no seu bolso? Vale. Vale porque uma dracma é preciosa. É resultado de um dia inteiro de muito suor. E o texto diz: ela acende a candeia e varre a casa procurando com cuidado até encontrar. Dedicação. Vai atrás. Exatamente como a gente normalmente faz em casa, né? Perdeu, aí tenta ficar lembrando onde é que foi, onde é que fez e tal, não sei o que lá. Não vai estar as mangas e entrar. Vamos para dentro. Exatamente como deve acontecer lá naquele armário, naquele quarto lá da sua casa que ninguém mexe faz anos. Ou será que só na minha casa que é assim, né? Continuando. O texto diz que a mulher vai fazer isso até encontrá-lo. Versículo 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. É motivo de festa. É motivo de alegria. E a alegria a gente compartilha. A alegria a gente distribui. A alegria a gente dá a oportunidade para as pessoas estarem junto conosco, celebrando. E aí Jesus vem com o reforço da mesma lição do versículo 7. Ele diz: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus diz: todo aquele que está perdido, se arrepende, o pecador, acontece uma festa lá no céu. Quando Jesus está destacando tudo isso, o que ele está olhando para aqueles escribas e fariseus é dizendo assim: enquanto vocês estão aí murmurando, reclamando, irados dentro de si, vocês deveriam estar em festa. Vocês é que deveriam ser os primeiros a se alegrarem junto comigo, porque o que nós estamos vendo são ovelhas sendo resgatadas, são pessoas de alto valor voltando para a mão do seu Senhor. E vocês estão aí indignados, revoltados. Irmãos, você sabe o que é alegria? O que é alegria? Alegria é aquele tipo de palavra que a gente utiliza tanto que quando alguém pergunta o que é, a gente meio que trava assim para responder. Como é que eu vou responder uma coisa que não tem muita explicação? Alegria é alegria. Não é assim, pastor? Alegria é alegria. Ou você está alegre ou não está? É um tipo de sentimento, é uma coisa que nós sentimos, então fica complicado explicar com palavras, resumir em palavras. Deixa eu dar um Google aqui para ver o que o Google diz sobre o que é alegria. Normalmente é assim que é hoje, né? Tudo a gente dá um Google e tem uma resposta, uma frase de efeito. O que é alegria no padrão bíblico? Segundo esse texto, o que é alegria? Segundo o texto de capítulo 1 de Filipenses, o que Paulo resume como alegria ali? Sabe qual é a nossa confusão? A gente começou a interpretar a alegria como um sentimento variável, normalmente vinculado a algum tipo de prazer. E prazer, ele não é alegria. Às vezes as pessoas acham que a alegria está envolto naquele momento especial do dia em que elas comem o seu doce preferido. Às vezes a alegria é poder chegar em casa e acompanhar o capítulo seguinte daquele seriado que você vê. E como é empolgante você ver um atrás do outro por horas a fio. A alegria às vezes é você conseguir passar para a próxima fase do jogo que você joga. A alegria é ver o seu time ser campeão. Para alguns especialistas, a atividade física produz a alegria. Já viu isso? Alguns deles vão dizer assim, que no cérebro é produzido algumas enzimas e tal, que dão prazer e geram a alegria. O problema é que tudo isso são momentos de prazer.
E parece que isso vicia o ser humano. O ser humano, por exemplo, o usuário de drogas, sabe exatamente como isso funciona. Ele precisa disso para que haja um pico no seu dia. E hoje nós somos assim, procurando sempre o nosso próximo momento de prazer, sabe? A nossa próxima meta de vida. Como eu sempre costumo brincar, está acabando ali a última prestação, meu último carnezinho ali daquilo que eu tinha comprado, e eu já estou pensando no meu próximo momento de prazer. O que eu vou comprar com esse dinheiro que vai sobrar do meu salário? Ou dentro da nossa realidade, para muitos aqui, a dificuldade de não ter um emprego e ter a expectativa de voltar a trabalhar e já pensar nas coisas que vai poder comprar com o dinheiro que vai entrar e ainda nem chegou na conta. A gente começou a embaralhar, sabe, as coisas em nós e começamos a achar que alegria são momentos de prazer. E não são. Alegria é um tipo de ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que age lá dentro do nosso coração. Você consegue perceber a alegria no seu dia a dia. Sabe aquele momento trágico em que você pegou o copo e sem querer deixou ele escapar e caiu no chão e derramou ali o líquido e tal? E se você exatamente naquele dia ainda não está com a alegria no seu coração, se por algum motivo você está com rancor, com raiva, com ódio, aquilo já é o suficiente para declarar a Terceira Guerra Mundial. Mas se você está com alegria, aquilo não passa de um copo quebrado, alguns cacos de vidro que rapidamente você varre e está tudo certo. A alegria, ela se mantém independente das coisas que acontecem ao seu redor. A alegria vem e não deixa você imune às dores deste mundo. Mas apesar das dores, você ainda se mantém estável. A alegria é produzida por Deus. Eu lembro do estudo que eu dei há pouco tempo atrás, eu estava relendo a história de Adão e Eva, e o pleno relacionamento deles com Deus, um com o outro, consigo mesmo, enquanto a alegria imperava ali, e o que aconteceu depois do pecado, a vergonha, o medo, e como eles perderam a alegria. E como nós podemos ter acesso a essa alegria hoje? Como? É simples. Vivenciando novamente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, e experimentando a alegria daquilo que Deus quer dividir com cada um de nós. Tanto esse texto como o texto em Filipenses vão dar um destaque. A alegria de ver pessoas sendo salvas. Sabe por que às vezes a gente dá uma esmurecida na vida cristã? Porque a gente deixa de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. E quando isso não acontece, essa alegria ela vai embora. Davi, ele fala sobre a alegria da salvação, porque ela traz realmente algo inexplicável para a nossa vida. Ele pede a Deus: Senhor, por favor, restaura isso em mim. Ele não diz para restaurar a salvação, mas a alegria da salvação. A salvação em Deus já é motivo suficiente para nós estarmos sempre alegres. Mas Deus aprove a Ele nos dar a alegria de participar da salvação dos outros e experimentar a alegria na vida deles, como se fosse a nossa alegria. Nós somos nesse texto como esses vizinhos, sabe? A ovelha não é nossa, a dracma não é nossa, mas a gente se alegra junto. Quando isso não acontece, irmãos,
a gente começa a experimentar esse sentimento de murmuração dentro de nós. E quando esse sentimento vem, todos ao nosso redor são alvos dos nossos problemas. Nós começamos a experimentar um tipo de ranço em que todo mundo é o culpado pelos nossos erros. E aí a gente já começa a descontrolar tudo em todas as áreas. O culpado é o marido, é a esposa, são os filhos. O culpado é a igreja, o culpado é o líder fulano de tal. Menos o pastor nunca é culpado, né? Amém? Levanta a mão quem acha que o pastor não é culpado. Brincadeira, pode abaixar, irmão, pode abaixar. A gente começa a distribuir. Eu costumo dizer que as pessoas começam a dizer para si mesmo, né? A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Esse é o padrão. É isso que os escribas e fariseus estão fazendo aqui. E a gente não percebe que nós perdemos a alegria, que nós deixamos ela de lado, e que nós só estamos reclamando de tudo, absolutamente tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque nós não temos no nosso próprio coração essa alegria, que vem do próprio Deus, que vem da salvação, que vem de experimentar a alegria da salvação de outras pessoas. Eu estava vivendo esse processo. Por questões N aí, que não vem ao caso compartilhar agora, do ano passado para esse ano, nossa, um desânimo terrível, sabe, na minha vida. Uma amargura de coração, uma murmuração. E entrei nesse processo, sabe, de, como a gente chama de autocomiseração, sabe? Eu sou tão bonzinho, mas eu sou tão perfeito, eu sou tão legal e faço tudo tão direitinho. Agora os outros são os problemas. O que acontece com ele, com o outro, com fulano de tal e não sei o quê, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu investi e não tenho retorno, e é tudo culpa de todo mundo, menos a minha, é lógico. E aí começa a descontar na esposa, e descontar nos filhos, e todo mundo vira alvo. Até que o Senhor vem, exatamente como esse pastor que vai atrás da ovelha, sabe? Diz assim, filho, você não percebeu que você está perdido aí? Que está na hora de você se arrepender, de você reconhecer os seus erros, de pedir perdão, de começar a prestar menos atenção nos outros, no sentido de observar os erros deles, para olhar para os seus próprios erros. E olhar para os outros dentro da perspectiva da necessidade que eles têm desse reencontro com o Senhor. E de repente Deus me trouxe à tona, me fez respirar, gerou de novo a alegria em mim. E me deu a alegria de há poucas semanas compartilhar o Evangelho com 3 pessoas de forma consecutiva. E as 3 pessoas aceitaram a Cristo. Explosão, sabe? Parece que a gente fica carregado de energia de Deus. É uma coisa inexplicável. Quando isso acontece, parece que tudo muda na nossa vida. A minha esposa vira a melhor do mundo, ela já era, mas agora ainda mais. A minha igreja vira melhor, tudo vira o melhor. Dentro desse período de tempo, eu tive a oportunidade de me encontrar com outras 2 pessoas. Uma claramente murmurando, e a outra vivendo a alegria desses vizinhos, sabe?
Assim que numa tarde eu tinha pregado o evangelho para uma pessoa e essa pessoa tinha aceitado, eu contei essa bênção para 2 pessoas. Uma delas, a reação foi instantânea. Que alegria, pastor, que bênção e tal, e não sei o quê, e vou orar por eles e tal, não sei o quê. Compartilhar, sabe? Exatamente isso que o texto está dizendo. Pessoa vibrando. Enquanto a segunda que eu contei, a reação foi exatamente essa que eu vou falar para vocês. Falei para a pessoa, fulano de tal se converteu. Você acredita nisso aí? Vira e mexe, diz que se converteu e não muda nada na vida. Não parece o escriba fariseu? Murmurando. Irmãos, se a gente tem reclamado muito daqueles que estão ao nosso redor, é bem provável, assim, eu não vou dizer que é 100%, mas é 99,9% de probabilidade que o problema não seja o mundo inteiro ao seu redor, mas sim você com o mundo inteiro. Se você perdeu a sua alegria, é porque você está longe de Deus, da sua vontade, da sua ação no mundo, de salvação. Deus, ele se alegra com o justo, mas o justo precisa se alegrar com os pecadores que se arrependeram. A vida cristã, ela não se resume a uma santidade a Deus. É algo essencial. Mas é essencial também que nós venhamos a trabalhar, a provar a alegria de ver pessoas resgatadas pelo nosso Senhor, porque Ele nos deu o privilégio de vivermos isso. E existe um processo, irmãos, de endurecimento, sabe? É como o calo que dá, sabe, naquele dedinho do pé, dependendo do calçado que você usa, que depois de tanto tempo você já perde a sensibilidade. Esse é o processo que vive aquele que está ano após ano, sem ter a experiência de levar ninguém a Cristo. Não sabe o que é a alegria de Deus. Não experimentou isso, não sabe. Não consegue sorrir espiritualmente falando. Qualquer tensão que aconteça na sua vida vira um tormento, vira um deserto. Enquanto para outros que já entenderam, o padrão muda por completo. Abre aí de novo em Filipenses capítulo 1. Eu vou ler de novo do verso 12 ao 18 para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. Só para chamar a sua atenção do que seja a alegria de verdade. Filipenses 1,12 diz: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. O que Paulo está dizendo dessas coisas é que ele acabou de ser preso. Provavelmente ele está numa prisão ali em Roma. Existe a possibilidade de estar numa prisão em Éfeso. O fato é que ele está preso. E há uma incerteza sobre o seu destino final. Poderia ser condenação à morte. A pergunta é para você: como você estaria reagindo se estivesse preso injustamente e com uma probabilidade de condenação de pena capital? Como você estaria? Como Paulo? Feliz, dizendo que contribuiu para o avanço do Evangelho, a perda da sua vida? Possibilidade de perda? Versículo 13. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão.
Irmãos, sabe o que acontecia? Os estudiosos, eles afirmam que provavelmente, por ser um cidadão romano, Paulo estava numa prisão domiciliar. E por ser uma prisão domiciliar, ele precisava de uma guarda. E essa guarda era sendo substituída de tempo em tempo. Sabe o que acontecia? Todo novo guarda que chegava ali para tomar conta de Paulo, Paulo pregava o evangelho para ele. Sabe qual foi o entendimento de Paulo? Deus me trouxe para a prisão para que eu pregasse para todos os guardas. Exatamente como eu e você, não é? Quando pensa que alguma coisa ruim aconteceu, a gente já pensa, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? O Senhor não me ama, não? O Senhor não quer meu bem? E logo eu que sou tão bonzinho, que sou tão correto, Senhor. Não, Paulo ele não pensa assim. Paulo ele já, o Senhor está me enviando para cá, para que eu experimente a alegria da salvação na vida de alguém. Quem é que vai ser? Os guardas? Vai ser para eles que eu vou pregar. O texto diz que ele pregou para todos os guardas. Para todos eles. Todos eles ficaram conhecendo a Cristo Jesus, enquanto Paulo estava preso. Versículo 14, ele fala sobre os resultados, os desdobramentos disso. Ele diz, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Paulo ele dá o destaque dizendo assim, e as pessoas vendo o meu exemplo, elas não se intimidam. Quando elas viram que eu fiquei preso, que eu continuei pregando, elas falam, e que direito eu tenho, solto, de não pregar? Eu vou pregar, eu vou falar, eu vou anunciar. Se Paulo está preso e ele está pregando, eu solto, vou fazer o quê? Paulo ele só comemora. Paulo é só alegria. Da onde vem essa alegria? Da onde vem esse desejo de viver? Da onde vem essa perspectiva, essa experiência de uma ação interna, sobrenatural, inexplicável? Só pode vir de Deus, irmãos. Ele faz um adendo aqui dizendo, é verdade que alguns pregam a Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros os fazem em boas intenções. Estes os fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. É interessante porque Paulo ele diz que apesar da sua alegria, isso não quer dizer que não esteja sofrendo. Irmãos, é possível que duas coisas convivam juntas. Que em meio ao sofrimento, que a gente não vai negar, que a gente não vai dizer que não está acontecendo, que a gente vai ficar disfarçando. Não, o sofrimento acontece. Mas mesmo em meio à dor, é possível ter a alegria de Deus. É impossível falar sobre isso sem lembrar da nossa irmã Tinder. Na fase final ali da sua vida, nem a morfina mais fazia efeito. E eu lembro de quando eu estava indo semanalmente na casa dela, eu perguntava como é que estava e ela dizia, pastor, eu só paro de sentir dor quando eu estou dormindo. Enquanto eu estiver acordada, mesmo tomando morfina, a dor continua. E isso ela conversando comigo, sorrindo, sem reclamar. Me oferecendo café, me oferecendo bolo. Tendo uma alegria que é impossível de momentos de prazer trazerem para a vida dela. Impossível. É isso que Paulo está dizendo. Tem algumas pessoas que Paulo sempre teve muitas rixas dentro do judaísmo e dentro do cristianismo também. Algumas pessoas achavam que poderiam atingir Paulo dessa forma. E ele diz com clareza, gente, eu não estou feliz aqui no sentido de estar preso. Isso me traz sofrimento, isso me traz dor.
Mas a realidade é que, apesar disso, a alegria do Senhor está dentro de mim de tal forma que eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Aí a gente finaliza no versículo 18, ele diz: mas que importa? Que importa se eles estão pregando para parecerem superiores a mim ou não? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Irmãos, se você está com tristeza no coração, chegou a hora de você perceber que você precisa anunciar o Evangelho. Se o rancor, a murmuração fazem parte do seu dia a dia, está vendo poucas pessoas sendo salvas. Porque aquele que está junto de Cristo, vendo aquilo que Cristo está fazendo, participando da alegria dele, participando da festa que acontece no céu, toda vez que um arrependido se volta para o Senhor. Se você não está experimentando isso, está na hora de experimentar. Está na hora de dar um sorriso que vem lá do fundo da alma. Está na hora de trocar esses momentos de prazer e de coisas passageiras e supérfluas por uma coisa que é plena, por um tipo de ação que é sobrenatural e que não exime as nossas vidas da dor, mas que apesar da dor, a alegria vai continuar lá. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo entendimento de que a alegria ela provém do Senhor. A verdadeira alegria. A alegria que excede todo entendimento. Não aquele sentimento passageiro, não aquele vai e vem constante dos momentos de prazer, mas algo que nos dá estabilidade, algo que nos faz provar, Senhor, um tipo, uma qualidade de alegria que esse mundo jamais vai conhecer. Pai, se existe aqui alguém que está com o seu coração despedaçado, com dores, com ações de murmuração, que tem colocado a culpa em todos ao seu redor, que deixou ou nunca provou a alegria da salvação na sua própria vida, que nunca provou a alegria da salvação na vida de outras pessoas. Pai, nos dá a chance de nós experimentarmos isso. Por favor, Senhor, nos dê a chance e a oportunidade de compartilhar Cristo, de levar pessoas ao arrependimento, pela ação do Teu Espírito Santo. Nos deixe participar da salvação de pessoas ao redor deste mundo. Nos deixe provar da Tua alegria, Pai. Nós reconhecemos os nossos erros. Nós nos arrependemos. Nós clamamos a Ti por perdão, Senhor, neste momento. Nós desejamos viver uma vida nova. Não uma religiosidade superficial, mas um tipo de relacionamento profundo com o Senhor, que produza em nós uma mudança de dentro para fora, onde a alegria vai ser tão contagiante
todos aqueles que estão ao nosso redor vão ser impactados por ela. Nós queremos viver, Senhor, a experiência de saber o que é ter uma festa no céu, de saber o que é o arrependimento verdadeiro, de saber como é a alegria de ver ovelhas perdidas, sendo encontradas, sendo salvas por toda a eternidade. Por favor, Senhor, que haja essa perspectiva palpável ao nosso alcance, a cada um de nós, que ainda essa semana nós tenhamos, Senhor, esse privilégio, que o Senhor coloque alguém no nosso caminho, que nós estejamos atentos a isso, que de alguma forma nós possamos ajudar, abençoar, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, porque temos certeza que o Senhor tem esse desejo de que nós venhamos a experimentar essa alegria. Se alguma coisa não tem saído de forma certa, temos certeza que a culpa é nossa. Nos ajuda, Senhor, a identificar, a pedir perdão, e com Tua ajuda a mudar de atitude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção para finalizarmos, que a gente possa ter um compromisso real com o Senhor, né? E assim acontecer na nossa vida como a gente ouviu na mensagem, né? Que é ter a alegria do Senhor em nossa vida, que é poder se alegrar com aqueles que se arrependem, principalmente também poder participar desse processo, né, de salvação das pessoas, né? Só conseguiremos isso se realmente tivermos um compromisso real, verdadeiro com o Senhor, amém?
terminar o culto dessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esse tempo especial que passamos diante da tua presença, expressando, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, recebendo a alegria, Pai, da tua palavra, da oportunidade de uma vida mais próxima de ti, uma vida mais vinculada à salvação do nosso próximo. Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos desafiou hoje e que possamos vir a experimentar aquilo que o Senhor nos deixou à disposição, Pai. Essa alegria de festejar contigo a cada um, Senhor, daqueles que se arrependem diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse culto. A nossa perspectiva, nosso maior desejo é que o Senhor tenha recebido tudo, Senhor, como uma forma realmente de expressão, de gratidão do nosso coração. E continuamos, Pai, clamando pelo Brasil, pelo mundo inteiro, clamando a Ti que o Senhor venha, e que o Senhor disponibilize, Pai, uma salvação geral, tanto das vidas em relação à eternidade, quanto das questões físicas relacionadas à saúde. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, possa agir em nós e através de nós, para levarmos o Teu Evangelho de salvação, e que o sangue de Jesus Cristo, o Seu sacrifício na cruz, venha, Senhor, a trazer a libertação dos pecados e a salvação por toda a eternidade. Este é o nosso maior desejo, através das nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.